Acabei de assistir Homem-Aranha Um Novo Dia e eu vou contar tudo pra vocês sobre a história desse filme que, sem exagero, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. É melhor que o Cavaleiro das Trevas? Claro que não, tá louco? O filme começa com o nosso querido Homem-Aranha se dedicando inteiramente a combater o crime e a stalkear seus amigos online. E a única pausa que ele faz é para levar flores pro túmulo da Tia May. Ele não trabalha? E surgiram algumas dúvidas em relação a como o Peter paga por essas flores, pelo aluguel do apartamento e etc. Ainda mais sendo que ninguém lembra dele. Mas pessoal, a Marvel pensa em tudo. Por isso, primeiro eles nos mostram Peter com um celular e depois o mostram só de cueca com um físico invejável. Eles estão claramente apontando pro OnlyFans. Só que o filme foca no que interessa, que é o herói combatendo os vilões, e ele começa em grande estilo indo atrás de um tanque que tá destruindo a cidade. O Justiceiro aparece com aquele jeitão dele, deixando a situação mais caótica, e isso obriga o Homem-Aranha a golpear o Justiceiro com tanta força que o faz atravessar o furgão que ele tá dirigindo e cair de cara no asfalto em alta velocidade. Ele matou o Justiceiro? Claro que não, o Homem-Aranha sabia que alguém que usa o Super Soro não morreria só com isso. O Justiceiro não usa Super Soro? E por mais agressivo que isso tenha parecido, o filme deixa bem estabelecido que eles têm uma relação de irmãos. E a gente sabe que às vezes um irmão acaba pegando mais pesado com o outro, não é mesmo? Já o tanque tá indo direto pro departamento de controle de dano na tentativa de resgatar o Scorpion que tá sendo transferido. E o vilão que tá por trás disso tá possuindo o corpo de uma senhora. E ele vai pulando de corpo em corpo até chegar no policial que tá escoltando o Scorpion. E aí acontece a coisa mais interessante, que é quando o vilão tenta entrar na mente do Aranha e é repelido, provavelmente pelo sentido aranha. O sentido aranha é desculpa pra tudo, né? E o melhor é que se alguém discordar, a gente manda ler as HQs como se isso justificasse. É perfeito demais. Então o Aranha começa a investigar o que tá acontecendo. E nesse meio tempo, quem é que passa a frequentar a mesma loja que ele? O Ned. Aí muita gente vai dizer, nossa, como Nova York é pequena. Mas gente, não estamos falando de Nova York. A gente está falando do Queens, que é um bairrozinho de Nova York. O Queens tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Mas nosso vídeo vai parar no IBGE, por acaso. E ao seguir o Ned até seu apartamento, ele entra e penetra na festa e descobre que a MJ tá namorando. E tem um surto, que faz seus hormônios de aranha explodirem e ele acorda pendurado no prédio numa enorme teia. Mas é em público assim? Todo mundo descobre que ele é o Homem-Aranha? Mas ninguém percebe o que aconteceu porque aranhas tendem a ser silenciosas. Eu garanto que na tua casa tá cheio de teia por aí que até agora tu não viu. Essa foi boa. Isso que eu nem tô me esforçando. O corpo do Peter passa a rejeitar os lançadores de teia artificiais, então ele vai bem tabacudo enfrentar o vilão que tá no corpo do Scorpion, destruindo o departamento de controle de danos para descobrir sobre um tal de VMAX. Mas o vilão não podia invadir a mente dos funcionários até chegar no chefão e descobrir tudo que ele quer saber? E o vilão só não invade a mente dos funcionários do departamento logo de cara, pois como a gente vai descobrir, o telepata em questão se trata da Jean Grey, que é canonicamente a personagem mais burra da Marvel, e que é interpretada por uma atriz da nova geração, que é a primeira geração a ter um QI inferior à geração anterior. Então tu percebe como a Marvel amarra tudo? Mas ela não adquire conhecimento das pessoas que ela invade a mente? Como é que ela vai ser tão burra assim? Não é porque assim que ela sai da mente da pessoa, ela perde o conhecimento. Como é que eu vou saber? A gente tem que defender o filme, a personagem que se dane. O Homem-Aranha tem uma luta intensa com o Scorpion e por causa da loucura que tá a cabeça dele com os genes mutantes, ele acaba ferindo um policial no processo e procura o Bruce Banner para tentar descobrir uma forma de inibir seus poderes, assim como o Bruce faz com o Hulk. E se tu quer saber o que aconteceu com o Professor Hulk, precisa assistir a série da She-Hulk para descobrir. Eles explicam na série por que ele deixou de ser Professor Hulk? Eu não lembro. Não sei, não assisti, mas como ninguém passa do primeiro episódio, estou jogando seguro. O Peter acaba desenvolvendo um aparelho para lidar com seus poderes, só que ele não funciona tão bem e ele acaba sendo interpelado pela vilã, que ameaça a MJ e faz um velho ser morto na frente do Homem-Aranha. Ah, pra onde você tá indo? Não tem como se redimir disso agora. A não ser que um velho que era secretamente um predador sexual. Mas isso fica muito na entrelinhas, tu tem que estar bem atento ao filme para perceber. Já o Homem-Aranha tenta interceptar a vilã que foi para um helicóptero, e o Aranha é obrigado a deixar o
helicóptero pendurado em um guindaste para salvar a MJ. Mesmo que isso signifique abandonar o piloto ali para um resgate que pode não vir. E se ele acabar morto, são sacrifícios que o Peter tem que fazer e não pensar mais a respeito. Mas ele volta pra salvar o piloto? A próxima cena é tão boa que ninguém vai lembrar desse figurante. A Jean quase mata a MJ e vai pessoalmente com uma marionete entregar a carta que o Peter escreveu pra MJ. Porque mesmo que isso pudesse estragar o anonimato da Jean, ela precisava de uma carona pra universidade. Então o Homem-Aranha leva a MJ pra ficar refugiada na casa do Frank. E ela descobre imediatamente qual é o problema com o inibidor do herói. Porque a MJ fez faculdade, né, pessoal? Enquanto o Peter mal terminou o ensino médio. Já a Jean decide pessoalmente invadir o departamento de controle de danos. Porque vamos combinar, né? Tu paga 4 milhões de dólares pra atriz mal aparecer no filme, não dá também. Então o Homem-Aranha corre pra lá e entra em um combate frenético com o Hulk. Com o Peter tendo a ajuda do Justiceiro, que chega quase ao mesmo tempo que ele, graças à Ferrari que o Frank comprou depois que o Homem-Aranha destruiu o furgão dele. Isso não tá no filme, mas eu conferi a declaração de imposto de renda que o Frank fez, então pode confiar. Já o Homem-Aranha acaba ajudando a capturar a Jean, que quando desmaia fala pra ele o nome da irmã dela, que é quem ela realmente tá procurando. Mas ela já pretendia dar as caras? Por que ela não falou pro Peter que o departamento de controle de danos tinha sequestrado a irmã dela quando abordou o Homem-Aranha na rua? Ela sabe que ele só tá tentando deter ela porque ele não sabe disso. Nome esse que ela não falou quando encontrou o Homem-Aranha na rua, devido à burrice da personagem que eu mencionei antes. Aqui tu vê o cuidado da Marvel para manter a mongolice do personagem coerente durante toda a história. Então a gente tem um encerramento dramático do relacionamento do Peter com a MJ, que encontrou o bilhete que ele havia escrito para ela. Só que aí o Peter se dá conta que os caras do departamento de controle de danos mentiram para ele e corre para salvar a Jean. E nesse meio tempo a Jean consegue despertar sua telecinese e domina todo mundo num raio de 1 quilômetro. Menos o Homem-Aranha, porque ele tem um sentido aranha, não entendi. Menos o Homem-Aranha, é afetado provavelmente por causa do sentido aranha. A Jean fica muito poderosa e manda o tentáculo atacar o Homem-Aranha, que acaba removendo sua máscara, o que pode gerar críticas de quem não conhece a franquia, mas claramente é um aceno aos outros filmes em que ele desnecessariamente tira a máscara também. O Peter finalmente aceita seus novos poderes, derrota o tentáculo, e quando ele finalmente encontra a Jean, ela tá prestes a matar o chefe do departamento que matou a irmã dela. Só que o Peter lembra a Jean que ela não é uma assassina. Ela não matou um velho gratuitamente e não explodiu vários carros da polícia com um tanque de guerra? Muito bem lembrado. Pois tecnicamente, quem explodiu as viaturas da polícia foi a velha Gertrudes. E foi o velho que se meteu na frente de um carro. A Jean, até agora, é só uma vítima da sociedade. Então ela invade a mente do Homem-Aranha e cai logo na memória em que a tia May aborda com o Peter as responsabilidades e dificuldades de ser uma pessoa extremamente poderosa. Que conveniente. Algumas pessoas podem dizer que é conveniência, mas isso pode ter sido algo que o Peter imaginou mais cedo e agora ele está lembrando dessa imaginação, ou seja, transformando uma imaginação em lembrança e induzindo a Jean a ver exatamente o que ele acredita que vai convencê-la a se acalmar. Nessa você se superou. É por isso que me pagam. Porém, o Frank não sabe disso e dá um tiro na Jean. E nosso querido Homem-Aranha se mete na frente para ela não morrer. Então o Justiceiro leva o Homem-Aranha para o hospital e fica com ele todo o tempo da sua recuperação. Peraí, o Justiceiro é um foragido, então a polícia prende ele lá? Tem mais essa? Teve um suposto furo que alguns haters, e eu chamo de haters porque se a pessoa assiste uma coisa e critica é porque ela é uma pessoa odiosa. Mas claro que tem também aqueles que não são haters, que assistem, gostam do que assistiram, mas ainda assim conseguem ver incoerências e rir delas. Mas essas pessoas são piores que os haters, porque elas são pessoas super maduras. E a gente sabe que quando algo tá super maduro, ele tá perto de apodrecer. Já o imaturo, que ama tudo e não pode ouvir nada contrário, que já entra em colapso nervoso, tá perto da maturidade. E é para essas pessoas que os filmes são feitos, na verdade. Você vai enrolar para que não perceba que você não tem um argumento, não é? Calma, eu vou chegar lá. Teve alguns haters que apontaram ser um furo o vigilante justiceiro ficar num hospital acompanhando o Aranha e não ser preso pelas autoridades. Acontece, gente, que a Marvel não deixa nada passar batido. O que o justiceiro faz? Ele atira. E o que os tiros fazem? Eles abrem furos. Ou seja, aqui nós temos uma nítida quebra da quarta parede, que nos faz questionar qual é o real limite dos poderes do Justiceiro. Olha, parabéns!
E o filme termina com o Homem-Aranha recuperado e se reconectando com o Ned, a Jean indo lá pro filme dos X-Men, e depois temos ainda um dos pós-créditos mais incríveis de toda a franquia da Marvel. Agora me diz se esse não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. E corta! Ah, Show. show, né, cara? Qual é o próximo? A prima lá do Superman, a Supergirl. Mas já caiu o Pix? Fala pessoal, eu sou o Luciano de Lima e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um quadro novo inspirado em vários comentários que eu recebo diariamente no canal com passadas de pano inacreditáveis. Quanto ao filme do Homem-Aranha, eu realmente gostei e assim que ele chegar no streaming a gente faz o tudo de errado dele. Agora diz aí se tu quer mais passadas de pano como essa e qual filme ou série deveria entrar no nosso radar. Um forte abraço. Tchau.